Pai do Senhor, os amados irmãos, mais um culto de adoração ao Senhor, né? Uma quinta-feira. Vou começar fazendo uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este momento, Senhor, de adoração, de culto a Ti, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos iluminar, Senhor. Venha para que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, ter uma palavra, Senhor, revelada, Pai amado. Pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram aflitos, Senhor, aqueles que se encontram em dificuldades, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, em situação de vulnerabilidade, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai amado, venha agir, Senhor, por meio de nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, como igreja, Senhor, ajudar todos os necessitados, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma palavra, né, que sempre foi muito falada na igreja e hoje se torna ainda mais importante em nossos dias, né, que é a palavra que fala sobre a parábola das 10 virgens. Mas antes de tudo, né, eu queria trazer, né, o que ocasionou um desfecho, né, de parábolas que Jesus Cristo depois vem tentar explicar aos seus discípulos, né? E para isso eu pedi aos irmãos que eles puderem, né, acompanhar com Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando será essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus Cristo, né, ele ensina, né, aos seus discípulos por meio de parábolas, e até chegar na parábola que hoje é de interesse para a nossa palavra, né? Que está em Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens, né? Muito conhecida pelos irmãos, né? Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, eu queria, né, trazer, né, essa palavra e principalmente, né, nos deter no versículo 3 e versículo 4, que fala, né, a respeito, né, das prudentes e das insensatas, ou algumas traduções insensatas, nessa aqui, as loucas, né? Por quê, irmãos? Hoje, né, como é de conhecimento de todos, a gente vive num verdadeiro conflito, né? A nossa vida hoje é um conflito, porque de um lado a gente tem diversos mecanismos que nos tiram a atenção, que nos desviam do caminho, né, da adoração, do caminho de buscar, né, o Senhor, né, como o papel efetivo da igreja. E por outro lado, nós temos, né, uma igreja que muitas das vezes não é tão atuante como deveria ser, que parece que já está como essas 10 virgens, né, meio que querendo adormecer. E aí, esse conflito, né, esse momento de decisão, infelizmente se apresenta para nós nesses dias, né?
Se por um lado nós sabemos e temos a consciência que nós devemos buscar o Espírito Santo para que ele nos ilumine, né, e que ele nos conduza nessa caminhada, para que nós permaneçamos no caminho até que o noivo venha nos encontrar, por outro lado, né, a gente não consegue executar isso que a gente tem em mente que deveria ser feito. E é interessante, né, eu queria destacar, porque falta justamente azeite, e o azeite aponta para o Espírito Santo, né? E quanto a isso, é um dever nosso, nós devemos buscar o Espírito Santo enquanto nós podemos achar o Espírito Santo. Então, incessantemente nós devemos buscar antes que tenha a previsão de que o noivo venha. E Deus queira que a gente ainda tenha tempo para realmente buscar profundamente, para que estejamos preparados para os dias, né, difíceis. E outro ponto a ser destacado é a questão das lâmpadas, né? As lâmpadas, elas são essenciais. E por que são essenciais? Porque elas iluminam o caminho. E qual é justamente o combustível das lâmpadas? É o Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos andar por caminhos onde nós não enxergaremos direito. Principalmente porque, se a gente for analisar, o noivo chega à meia-noite, já está à noite. E à noite você precisa de iluminação. E quem é a nossa iluminação? Quem vai nos socorrer nos dias de hoje? Quem vai nos apoiar em nossas atividades e nos livrar, né, de qualquer tentativa de desvio de caminho? É o Espírito Santo. Então, esse é um alerta principalmente para os da casa, principalmente já para aqueles que estão convertidos. E mais uma vez, assim como outras pregações, eu sempre tento trazer, né, quantos de nós que estávamos juntos em comunhão, congregando, e se afastaram e hoje não tem a força, não tem a capacidade de voltar para a casa de Deus, né, de se humilhar, pedir perdão e voltar para os caminhos. E isso é grave, né? Isso serve de alerta para mim e para você, meu irmão, que está me ouvindo, porque nós não podemos nos desviar justamente num período tão difícil, tão conflituoso como é o de agora, né? Mais necessário ainda se faz a gente buscar o Espírito Santo e realmente entregar, né, o nosso coração, o nosso caminho, para que ele venha, né, ser o combustível para nossas lâmpadas e nos iluminar para que nossos pés não vacilem. Então, irmãos, como sempre, né, uma palavra breve de quinta-feira, mas eu acho que é uma palavra de despertamento, uma palavra que nós devemos, né, ter nos nossos corações, para que nós não venhamos, né, nós não venhamos cair nas ciladas, né, de Satanás, né? Não venhamos a nos deixar ser levados pelas condições que se apresentam neste mundo, sejam condições boas, agradáveis, que muitas das vezes também nos interessam, ou condições de realmente dificuldade a ponto de que a gente achar que o Evangelho não vale a pena. Então, irmãos, fico com essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha estar contigo todos os dias, venha te iluminar, né, e venha te trazer, né, ânimo para que você possa seguir forte nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, amém.